Imagine um deserto amplo, sem lei, onde não há delegacia e nem juiz. Só homens armados com chapéus baixos, mas também muito dinheiro trocando de mãos. Esse lugar não é o Velho Oeste, é o mundo cripto. Assim como no faroeste do século XIX, aqui nós também temos bandidos e golpistas espreitando pessoas inocentes e cidades fantasmas que surgem da noite para o dia e somem do mesmo jeito. Aqui, nessa terra sem dono, cada um carrega o seu próprio cofre no bolso. E se você apertar um botão errado, ninguém vai vir te salvar. Mas esse vídeo vai te ajudar a não cair nas mãos desses golpistas no mundo cripto. Porque eu elenquei as 5 práticas mais comuns por golpes e scams do mundo cripto e também como se proteger utilizando ferramentas confiáveis. E isso serve mesmo se você manja muito de tecnologia, porque esses golpes estão ficando cada vez mais qualificados, como você vai ver aqui. Eu me chamo Matheus e acompanho todos os meses centenas de investidores em cripto, e se você também conhece alguém que tem valores investidos, esse é um vídeo que ela precisa assistir. Vamos lá, golpe número 1. R$2 ou um presente misterioso. Apesar da brincadeira, é justamente um golpe que envolve você ganhar algum presente, achar que tá tudo bem e ficar feliz com o ganho. Há poucos meses esse golpe ele ficou mais em voga porque uma carteira enviou $2 milhões para um outro golpista porque caiu nesse golpe. Olha que engraçado. Essa aqui é a carteira que caiu no golpe. Ela estava sacando os valores para o endereço com final 6B76. É a carteira dessa pessoa. Ela estava enviando de uma outra carteira dela para essa carteira. 0x466 e o final 6B78. E aí ela começou a receber os centavinhos de USDT. Olha quanto valor ela mesma enviou, né? $800 mil. E ela começou a receber centavinhos de uma outra carteira, que também começa com 0x46 e termina com 6B76. Só que o meio é totalmente diferente. Olha aqui, essa aqui tem 8EE e a carteira da pessoa que caiu no golpe tem 8D1F. Isso aqui causou uma confusão para ela, até que ela, no fim das contas, enviou para o endereço golpista $843 mil e depois $1.700.000. Ela perdeu 2,5 milhões com esse golpe bobo, né? Que é você simplesmente não conferir o endereço para o qual você está enviando seus ativos. Uma forma de você não cair nisso, né, é justamente sempre confira o máximo possível de caracteres. Eu sempre recomendo você conferir 5 do começo, 5 do meio, 5 do final. Mas isso aqui, infelizmente, a pessoa acabou perdendo o dinheiro dela. E existe também um outro golpe envolvendo um presente misterioso, um pouco mais qualificado do que esse, que você conta com a pessoa simplesmente não conferir o endereço. Esse golpe, na verdade, você recebe aqui tokens que não são tokens que não existem, né? Aqui está escrito Ethereum, ETH, mas não é Ethereum. Na verdade, é um token que não tem valor nenhum, ninguém negocia, não está listado em nenhum lugar. E o golpista, ele envia para as carteiras exatamente o valor que a carteira movimentou. Como que funciona? Digamos que essa carteira aqui, ela enviou 3,83 Ethereums para uma outra carteira. O golpista, ele replica o valor e, de alguma maneira, ele faz parecer que essa pessoa enviou da carteira dela para essa outra esse token aqui. Então, essa carteira efetivamente enviou 3,83 Ethereums. E o golpista refaz essa operação, só que com esse token misterioso. E aí que tá a grande questão, porque você acha que tá ganhando bastante ali, tá ganhando Ethereum, né? Pô, o meu Ethereum dobrou. E aí, quando você vai movimentar esse token, você concorda com todas as regras do protocolo. Pode ver que entrando no endereço do contrato desse token, do protocolo, ele já tá aqui como fake phishing, né? O pessoal já denunciou isso aqui porque muita gente começou a cair. E é exatamente isso, porque quando você aprova o envio do token, você está aprovando participar daquele protocolo. E se no protocolo está escrito nas regras que ao aprovar você, né, cede a autoridade total da sua carteira para esse protocolo, aí você se deu mal. Você aprova e, no mesmo momento, toda a sua carteira é esvaziada. Então, como é que eu não caio nisso? Olha, não negocie ativos que você não conhece. A maior parte das plataformas, como o Ledger, MetaMask, as próprias buscadoras de blockchain como Etherscan, eles tendem a nem mostrar esses ativos na sua carteira justamente para você não ir no ímpeto ali e movimentar esse token. Mas o principal é isso, ó, confira sempre o endereço o máximo possível e não movimente ativos que você não sabe a procedência.
Golpe número 2, suporte malicioso. Exatamente isso. Você utiliza ali algum protocolo DeFi, aplica numa renda fixa, faz uma pool de liquidez e você tá com uma dúvida. Você vai lá no Discord do protocolo e pede para alguém te ajudar. É exatamente isso que eu vou fazer agora. Ó. Hi, I need help. E daqui a alguns segundos já vai começar a surgir pessoas aqui me chamando, querendo se oferecer para me ajudar. Ó, o pessoal tá começando, ó. Venha falar comigo, entre nesse link para você ter um guia aí para alguém te ajudar, consulte o time diretamente. E aí o próprio Discord que os admins começam a excluir essas mensagens maliciosas. Mas eu falei com o pessoal, tá? Justamente para te mostrar como é que isso acontece. Ó, um pouco antes eu mandei uma mensagem, ó, tem alguém disponível para me ajudar? E esse cara aqui me chamou, colocou o link e eu entrei no link efetivamente. Olha como parece real, né? Eles criam um support ticket ali, você cria um ticket de atendimento, parece super profissional. E aí, falando com o cara, eu comentei, ó, eu não tô conseguindo aplicar numa vault aqui na rede Arbitrum. E ele já falou assim, ó, me dá o teu endereço da tua carteira. Epa, por que você precisa do meu endereço? Você não consegue fazer nada com ele. Aqui é para ele saber se eu tenho alguma coisa, se vale a pena insistir em mim. Eu falei, ó, eu tô numa pressa, por que tu precisa do meu endereço? Ah, eu preciso investigar. Falei, não sei. Tem algum site aí que eu posso usar para conferir sozinho, que possa me ajudar? Sim, tem. Ele me mandou esse site aqui, um aplicativo, né, totalmente estranho, um nome aqui sem autoridade nenhuma. Claramente é uma procedência duvidosa. E se você vai para o site, olha o que aparece. Aqui eu usei um navegador de confiança, com antivírus, tudo mais, VPN, mas ele diz aqui que você justamente utiliza esse navegador para resolver problemas da Web3 em alguns segundos. E você tende quem está acostumado a utilizar aplicações assim, tende a ir direto no conectar aqui em cima. E se você seleciona qualquer uma das carteiras que ele dispõe aqui para você conectar, ele diz que não consegue fazer a conexão. E você tem só mais uma opção para prosseguir: entrar a frase da sua carteira, as 24 palavras. Vocês não fazem ideia de quanta gente cai nesse tipo de golpe, porque é extremamente bem arquitetado, né? Você tá um pouquinho na dúvida ali, vai na confiança, eles têm uma conversa, uma lábia muito boa, isso eu garanto para vocês. Vai parecer que é o suporte real de quem você está pedindo ajuda, e você entra aqui, né, na confiança, bota suas palavras e imediatamente, não importa a rede mais desconhecida que for, que você tem na sua carteira, os teus ativos vão ser drenados dela. E como é que você não cai nesse tipo de golpe? Ó, entenda uma coisa, ninguém, nunca vai precisar da senha, da frase de recuperação da tua carteira. Nunca. Não serve para nada para as outras pessoas. Para resolver um bug na sua carteira, as pessoas não precisam das tuas palavras. E você está literalmente dando todo o teu patrimônio para a pessoa se você fizer isso. Então, jamais, nem a Ledger, nem a Trezor, nenhuma empresa que cria carteiras vai sequer se interessar em ter as suas 24 palavras, tá? Isso não acontece. Bota isso na sua cabeça. O golpe número 3 são as pirâmides com arbitragem ou robôs. Qual é que é o ponto, né? Aqui teve uma pirâmide muito conhecida no Brasil, foi a Atlas Global, fez propaganda com Tata Werneck, com um ator da Globo, sabe? Parecia super confiável. Mas só que se você raciocina um pouco mais profundamente sobre isso, você começa a entender que aquilo ali não se sustenta. Porque é sempre uma proposta de retorno fixo no mercado que é de renda variável. Então não faz sentido. A empresa, mesmo que ela seja de confiança, mesmo que a empresa ela tenha ali um método super sofisticado para fazer arbitragem de criptoativos. Isso pode acontecer. O que é arbitragem? Ó, na Binance eu estou vendo que o Bitcoin está valendo $100 mil e na Bybit, outra corretora, está valendo $101 mil. Eu tenho ali robôs que compram na Binance e vendem na Bybit. O que eles estão fazendo? Está fazendo o preço da Binance subir, comprando, e na Bybit cair, vendendo. E ele lucra com essa diferença de preços. E automaticamente os preços das corretoras começam a ficar mais parelhos, tá? Isso aqui, há poucos anos atrás, 5 anos atrás, era uma atividade que dava muito lucro porque tinha pouca competição. Mas é claro que hoje, com tantas empresas no mercado financeiro, no mercado cripto, já é muito mais competitivo e é difícil você tirar grandes lucros disso. Você tem que ter um valor gigantesco. Então, mesmo que a empresa ela realmente tenha uma equipe de pessoas, de robôs, programadores que conseguem ter lucro com arbitragem, é um lucro imprevisível.
porque o mercado de renda variável é imprevisível e a atividade do robô também não te dá um lucro fixo garantido. Então, ainda que ela seja qualificada, prometer um ganho fixo para as pessoas baseado numa atividade de renda variável é uma falta de coerência, é uma falta de prudência gigantesca. E no fim se torna um esquema Ponzi, se torna uma pirâmide. Porque imagina que a empresa está ali meio apertada já e tem um mês ruim. Se ela não tiver novas pessoas entrando com capital novo, ela não vai pagar quem está mais acima da pirâmide. Então nunca acredite em promessa de ganho fixo, 2% ao mês, que seja em mercados que utilizam renda variável. Isso aí é enrascado. O terceiro golpe extremamente comum é o rug pull, que é basicamente você compra um ativo que você nunca viu na vida, tem toda uma promessa de que vai subir pra caramba, você compra ele, tá confiante, pô, tá subindo, e do nada ele derrete menos 99%. Isso aqui acontece bastante no mundo cripto, é o famoso golpe de puxar o tapete. Ó, você tava confiante no ativo e do nada ele despenca. A articulação para isso é muito inteligente, ela utiliza bastante da psicologia humana, da ganância humana, que é basicamente o seguinte: eu crio ali um ativo, aqui tem um exemplo do Squid, né, que foi um ativo que fez, que ocasionou exatamente isso. Eu crio um ativo que tem um grande apelo, digamos assim, de marketing, um apelo social para as pessoas. Squid é uma série da Netflix, bem famosa. E crio ali que tá no hype, eu crio um grupo no Telegram, começo a anunciar, faço propaganda. O Twitter tem sempre propaganda de ativos desconhecidos que prometem grandes rentabilidades, grandes soluções. Faço as pessoas investirem. Só que eu que criei o ativo, eu tenho, por exemplo, 50%, 70% da concentração dos tokens só comigo. E só 30% eu deixo para a comunidade negociar. E a hora que eles começam a comprar, eles engajam e o preço faz isso aqui, ó, começa a subir, eu começo a vender os ativos na cabeça dessas pessoas. E como eu tenho muito ativo, a minha venda faz uma influência significativa, ó, o preço cai um monte. E depois sobe, eu vendo mais uma vez. E aí eu saio com muita grana e quem comprou o ativo sai sem grana nenhuma. Essa possibilidade é justamente uma das principais críticas a ativos como XRP e Solana, que ainda, apesar de serem bastante utilizados e ter um hype grande, ainda são extremamente concentrados na mão de pequenas pessoas. Né? 50% da XRP está num grupinho pequeno, metade da Solana também, né? Uma boa parte da Solana está num grupo muito pequeno de pessoas. E tudo bem, confio nelas. Né? Matheus, eu acho que eles são boas pessoas. Só que se você já empreendeu, já teve sócios, você sabe como é que pode acontecer. Os sócios se desentendem. Um sócio ali, ele tá com problema com a mulher quer se mudar para Bahamas, quer que o marido pare de trabalhar e vai lá e vende tudo e não tá nem aí. E essa é uma possibilidade quando você investe em ativos extremamente concentrados. Então é bom você garantir que a concentração, você verificar o tokenomics desses ativos. Quanto disso está na mão de poucas pessoas e quanto foi distribuído para a comunidade. Basicamente verificar quão centralizada é a oferta desse ativo. O golpe número 5, nem todo mundo conhece, mas ele é extremamente comum também, que se vale da falta de atenção das pessoas. Existe um tipo de vírus que ele altera o seu copiar e colar no computador. Por exemplo, eu quero enviar meus ativos para uma corretora. Eu vou lá, consigo o endereço de depósito na corretora. Aí vou para o aplicativo da minha carteira física. Quando eu colo esse endereço que eu peguei na corretora, ele muda completamente. E se eu tô na pressa, tô na confiança ali, faço rápido, eu não confiro esse endereço e meu ativo nunca vai chegar na corretora. Ele chega num outro endereço. Eu já vi computadores com antivírus, computadores bons com VPN, um cara que conhece tecnologia caindo num golpe assim. E eu fui verificar, aquele endereço específico já tinha recebido mais de 500 mil dólares. E assim, são milhões de dólares que já foram drenados com base nisso. Então você tem que rodar um bom antivírus no seu computador. Eu recomendo aqui a Norton, não estou sendo pago para falar isso, é porque realmente é bom, tem VPN também, tem gerenciamento de senhas. Roda um bom antivírus, mesmo assim ele pode não encontrar, porque esses caras estão sempre criando novos vírus, novos malwares, que podem se atualizar e não são identificados por antivírus. Então, no fim das contas, o que é bom mesmo você fazer é conferir o endereço. Copia da Binance, cola ali na barra do seu navegador, já confere um em cima do outro, e depois, na hora de enviar, confere também. Sempre tem que conferir. E por fim aqui, algumas ferramentas que podem te ajudar a verificar se você já não interagiu com alguma aplicação maliciosa. Você tem que retirar as permissões que você deu. Assim você garante que a sua carteira continue segura, porque pode ser, já aconteceu bastante vezes, e o pessoal fala que é falha da carteira, né? Ó, descobriram minha senha da Ledger, porque eu tava aqui tranquilo, não interagi com nada, e do nada perdi todos os meus ativos. Isso aqui geralmente acontece quando no passado você interagiu
com algum protocolo malicioso, aquilo ali ficou adormecido e aí do nada o pessoal, o dono do protocolo, drena os teus fundos. Para evitar esse tipo de acontecimento, você tem que revogar as permissões que você já concedeu com o seu endereço. E para isso você pode utilizar um site chamado revoke.cash. Aqui tem um exemplo, ó, do que você enxerga quando você conecta a sua MetaMask nesse site. Você tem permissões que você deu e que você pode revogar aqui. Então, conecta a MetaMask, conecta a sua carteira e vai revogando essas permissões. Pode ver que aqui é uma carteira de teste, não tem grande coisa aqui dentro, né? Valor total em risco $1, mas talvez a sua carteira tenha muito mais em risco. Aí como é que eu sei que esse revoke.cash é confiável? Aí tem mais uma prática interessante, que é você utilizar um site que faz a verificação da URL dos sites. Como, por exemplo, esse ScanVoid. Você simplesmente cola o endereço do site aqui e ele já vai te dar uma avaliação, o que é um potencial risco, detalhes sobre cada uma das verificações que ele faz. E por fim, uma verificação bem simples, mas que funciona muito para o mercado cripto, é você simplesmente verificar o Twitter dessa empresa. Porque além delas terem o selo verificado, o que vai te dar confiança, elas colocam os links certos aqui. Então essa Revoke Cash tem um monte de link no Google que não é dela. O nome é o mesmo, revoke.cash/money, alguma coisa assim. revokemoney.cash. E aí você nem nota que está entrando num site malicioso, conecta a tua carteira, aprova, e aí, meu amigo, você se deu mal. Então verifique o Twitter dessas empresas, desses protocolos que você quer interagir e pegue somente os links que estão nesses perfis. Então, recapitulando, os cuidados simples que você vai ter e que já vão resolver uma boa parte aqui das ameaças nesse faroeste é conferir sempre os endereços que você está enviando, confere pelo menos 5 caracteres do início, 5 do meio e 5 do final. Nunca interaja com ativos que você recebeu de graça e não sabe a procedência. Nunca dê a sua frase de recuperação para ninguém, por mais que pareça um suporte, por mais que pareça o Vitalik chamando você, nunca dê a sua frase de recuperação. Não invista em criptoativos que surgiram do nada, porque é bem provável que eles sumam do nada, e muito menos ativos que parecem confiáveis, mas que têm uma concentração muito grande na mão de poucas pessoas. Use um bom antivírus no seu computador e sempre retire as permissões que você concedeu na sua carteira. Obrigado pela sua audiência, espero que esse vídeo tenha sido útil. Lembra de mandar esse vídeo para aquele seu amigo, para que ele não se dê mal, para que ele tome as precauções. E se você gostou do vídeo, deixa a curtida, confira os links da descrição, né, caso você queira uma consultoria que te ajude a navegar nesse ambiente, nesse faroeste. Confira o grupo gratuito do WhatsApp também na descrição e se inscreva no canal para conferir mais conteúdos como esse. Um forte abraço e até a próxima.